Qual o melhor investimento para você garantir que seu filho vá para uma universidade americana? Sem ficar por aí, sabe como? Fazendo dívidas. Então, se você é imigrante, você tem um filho e você quer aumentar as chances dele de ir para uma faculdade e não se encher de dívida, esse vídeo é para você. Ter um diploma universitário nos Estados Unidos pode oferecer muitas oportunidades e abrir portas. Para vocês terem uma ideia, segundo estudos de uma universidade chamada UPSEA, 42% dos estudantes abandonaram a universidade por falta de grana para pagar as mensalidades. Os custos para você colocar seu filho na universidade mais que dobrou nas últimas décadas. Só para você ter uma noção, aumentou na última década 66%. 43 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm dívida estudantil, acumulando um valor total dessa dívida de 1,77 trilhões de dólares. Enquanto a dívida estudantil aumenta, os salários ficam na média. O que isso acontece? As pessoas estão acumulando dívidas gigantescas. Isso faz com que esses jovens que saem da faculdade com toda essa dívida não consigam formar uma família, comprar uma casa própria e até se desenvolver. Por quê? Porque eles estão presos nesse passado. E de acordo com uma pesquisa realizada pelo site research.com, para você ter uma noção, um estudante, quando ele acaba de se formar, ele demora até 20 anos para quitar uma dívida estudantil. E nesse vídeo eu vou te mostrar o investimento que eu teria caso eu tivesse um filho na América e não quisesse que ele saísse da faculdade completamente endividado. E outra, se você não quer perder esses vídeos úteis que vão te ajudar a multiplicar seus dólares, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, sabe por quê? 50% da audiência aqui do YouTube acaba não se inscrevendo no canal e assim eles perdem os conteúdos inéditos que eu faço toda semana para te manter atualizado. Esses vídeos não são conteúdos de aconselhamentos nem financeiros nem fiscais. Esse vídeo ele tem 100% do intuito educacional, de educar a nossa comunidade. Eu estou falando do plano 529, um plano para educação dos filhos que foi criado, que foi iniciado nos estados de Flórida, Michigan e Ohio. Só para vocês terem uma noção, desde o final da década de 80, mais de 12 milhões de famílias abriram seu 529, acumulando um total de 258 bilhões de dólares. E desde 1996 até o ano 2000, mais de 30 estados lançaram seu plano de 529, ou seja, cada estado americano tem seu plano individual. Esses planos precisam ser abertos por pessoas que tenham o Social Security ou ET Number. A mesma coisa se refere ao beneficiário, a criança que vai receber esse dinheiro. Ela precisa ter o Social ou ET Number. Então, se você não tem nenhum dos dois, pelo menos o ET Number, você sabe que você consegue abrir. Inclusive, esses planos oferecem opções de investimentos mais fáceis para pessoas talvez como você que não entende muito de investimento. Um exemplo disso é o Target Date Fund. Digamos que seu filho tem 3 anos de idade e ele vai para a faculdade com 18 anos. Você precisa escolher um Target Date Fund para 2039, pois em 2039 é a suposta data que seu filho vai entrar na faculdade. Esse Target Date Fund, ele funciona da seguinte forma. No início, ele é mais arrojado. O que isso quer dizer? No início, ele busca investimentos mais agressivos. E quanto mais perto vai chegando de 2039, que é a data que você ou seu filho precisa resgatar esse dinheiro para investir nos estudos, esses investimentos vão ficando cada vez mais conservadores. Por quê? Porque ele entende que quanto mais perto da data de resgate chega, mais liquidez você precisa. Ou seja, você não pode correr muito risco para você resgatar essa grana no momento que você precisar. E o 529 também tem vantagens fiscais. O que isso quer dizer, Rico na América? Esse é um dos únicos planos do governo que você ganha na entrada e você ganha na saída, ou seja, você não paga imposto quando você for retirar esse dinheiro. É uma forma do governo americano estar ajudando as famílias a arcarem com a educação e assim ajudar no crescimento do país sem pesar tanto na conta dos pais. Esse tipo de conta geralmente são abertas ou pelos pais ou pelos avós. O como que você pode fazer? Você pode abrir uma conta em seu nome e criar subcontas dentro dessa conta para cada um dos seus filhos. O dinheiro depositado nessa conta, ele é after tax. O que isso quer dizer? Você não vai conseguir deduzir de impostos federais dessa conta. Porém, a partir do momento que esse dinheiro está investido, ele cresce livre de impostos.
o que significa que qualquer crescimento ou valorização do capital investido, você não vai pagar imposto, que a gente chama de capital gain. Imagine que você colocou $6.000 e no final do período você acumulou $10.000, ou seja, cresceu $4.000 do seu patrimônio. Em cima desses $4.000 que renderam, você não vai pagar imposto. Ou seja, os 6.000 que você colocou, você pagou imposto sobre esse dinheiro. A parte que você não vai pagar é sobre o rendimento, o dinheiro que rendeu acima dos 6.000 que você colocou. Um adendo que eu queria dar é, lembrando, você não vai pagar imposto nem multas se esse valor acumulado for usado para a educação dos seus filhos, que é o propósito de você estar abrindo esse plano. E essa é uma das grandes vantagens que o governo te dá quando você abre contas para a educação do seu filho, porque você vai resgatar o dinheiro final com o crescimento do seu patrimônio sem pagar capital gain, pois não haverá cobrança de impostos nos ganhos do seu capital. Agora eu vou te explicar sobre os tipos de conta que você pode abrir do 529. Nós temos o Prepaid Plans e os Savings Plans. Qual a diferença desses dois? Esses planos podem ser administrados ou pelo Estado ou pelas próprias instituições educacionais, mas eles têm algumas peculiaridades. Eles basicamente te permitem que você pague pelos créditos educacionais, os tuitions, e você usa esses créditos no futuro. Eu vou te dar um exemplo na prática. Vamos dizer que seu filho queira estudar na Universidade de Harvard e você já queira fazer um plano na própria universidade para começar a pagar os tuitions, ou seja, você está pagando agora para o seu filho estudar daqui a 3 anos ou num futuro bem mais longe do que esse. Esses planos pré-pagos, eles têm rendimento ao longo dos anos. E você não vai pagar imposto no ganho de capital se você usar esse dinheiro focado na educação do seu filho. Porém, esse valor ele não pode ser usado para custos de alojamento ou moradia. Esses planos também podem ter restrições em quais universidades eles podem ser usados. Por isso é extremamente importante que você leia todas as questões sobre esse plano, para que no futuro você não seja enganado porque você não leu as entrelinhas. Pois as regras desses planos, elas podem mudar de estado para estado. Porque aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, cada estado tem sua independência. Caso você queira abrir um plano pré-pago, eu te aconselho a você botar no Google o nome do seu estado mais Prepaid College Plan. Por exemplo, New York Prepaid College Plan. Você vai colocar o seu estado, mais essa palavra do lado, e vai buscar quais são os planos específicos que tem em cada um dos estados americanos. Então você vai pesquisar, entender todas as regras e ver se a faculdade e a universidade que seu filho vai estudar está de acordo ou aceita esse tipo de plano. Esses planos pré-pagos, eles têm mais restrições. Então eu aconselho esse tipo de plano para quando você já sabe a faculdade que seu filho quer estudar. Ou seja, você não tem nenhuma dúvida que ele vai estudar na Universidade da Flórida ou numa Ivy League específica e você já vai fazer um plano direto com a faculdade e ir pagando. Se isso está ainda incerto, eu não te aconselho esse tipo de plano. Ou seja, você já tem um filho mais velho que já se apaixonou por uma universidade específica e você já sabe tudo que ele quer. Então é mais fácil você ir direto nessa universidade e fazer todo o plano junto com ela, já que você tem essa certeza. Uma outra coisa é que esse plano também pode ser aberto por você. Exemplo, você tem um sonho de estudar na universidade específica. Você pode fazer o plano para você. Ou seja, se até no futuro seu filho não usar, você também pode usar esses valores caso seu filho ganhe uma bolsa ou por estudo, ou uma bolsa por ter ido bem nos esportes. Não importa, se esse dinheiro sobrar, você pode usar para você. Atualmente, apenas 9 estados aceitam aplicações para esse plano pré-pago. E eu vou falar agora todos eles. Flórida, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nevada, Pensilvânia, Texas e Washington. O segundo tipo de plano é a Savings Plan. Essa é uma conta mais fácil de se administrar. No momento da abertura desse plano, você vai escolher que tipo de investimento você quer colocar o seu dinheiro. Tem desde ETF,
a Mutual Funds, a Bonds e até aquele Target Date Fund que eu te expliquei no plano anterior. Você vai precisar verificar com a conta que você vai abrir quais tipos de investimento ele oferece. E outra, você precisa entender que os resultados que você vai ter nesse tipo de investimento dependem dos investimentos que você selecionou e colocou ali dentro. Os valores de contribuições anuais eles são especificados nos gift taxes, que no ano de 2024 está entre $18 mil e $36 mil. Mas é muito importante que você verifique esses números anualmente, porque eles trocam, principalmente se você for casado. Então, a cada ano que você for olhar essas informações, você precisa ter cuidado porque elas se atualizam a cada ano. Atualmente, 49 estados e o Distrito de Colômbia oferecem esses planos chamados 529. A escolha do plano não deve ser somente pelo estado que você mora. Sabe por quê? Porque seu filho pode morar em um estado X e escolher estudar no estado Y. Então, o estado que você precisa olhar é o estado no qual o seu filho quer estudar, ou ver a faculdade que ele quer para você olhar essas informações. Porém, é interessante você ver as vantagens fiscais de cada estado e se eles têm bolsas específicas para cada uma das situações faladas nesse vídeo. Você pode ver se tem bolsas dadas pelo governo ou até mesmo pela própria instituição de ensino que seu filho vai estudar. Podem ter também nesses planos proteção para credores e até isenção dos cálculos de ajuda financeira, o tal do Financial Aid, ou seja, aquele empréstimo que você pega, ou seja, empréstimo estudantil. Embora as contribuições não sejam dedutíveis dos impostos federais, cada estado tem sua legislação e você precisa ver se o estado específico que você mora tem deduções para esse tipo de plano, pois eles podem oferecer benefícios de imposto de renda ou sobre o valor total ou sobre o valor parcial do seu plano 529. Então, não esqueça de ver isso com seu contador, porque cada estado tem a sua própria lei. Para você ter uma noção, 35 estados do Distrito de Colômbia oferecem essa dedução. Então, não vai perder, né? A Califórnia, a Carolina do Norte e Delaware, Havaí e Kentucky têm imposto de renda estadual, mas eles não dão nenhum tipo de dedução caso você faça o 529. Sendo assim, se você for residente de algum desses estados, você não vai receber nenhuma dedução, nem no estado que você mora, nem mesmo se você buscar a faculdade em outro estado, porque esses estados não oferecem nenhum tipo de dedução. Porém, você ainda pode se beneficiar do crescimento da conta livre de impostos, ou seja, mesmo sem as deduções do estado, você não pode se esquecer que em um plano comum você pagaria sim uma porcentagem de ganho de capital sobre o crescimento desse patrimônio. E nesse plano, você consegue ter essas deduções independente do seu estado. Então, resumindo, o crescimento do valor que você colocou na sua conta de educação 529, se ele crescer, independente de qualquer estado, esse dinheiro vai crescer livre de impostos. O que você não vai conseguir é dedução estadual do seu imposto de renda. Alasca, Flórida, Tennessee, South Dakota, Washington, Nevada e Wyoming, esses estados já não têm imposto de renda estadual, ou seja, você não precisa se preocupar com nenhuma dedução, porque você não paga imposto de renda estadual. As contribuições para o plano 529, ela já tem deduções estaduais, mas tem alguns estados que são bonzinhos, que te dão as deduções mesmo que seu filho estude em outro estado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a Flórida diga assim, olha, eu te dou uma dedução estadual se seu filho estudar em uma universidade da Flórida. Mas tem alguns estados que, além de te dar no estado que você mora, ainda te dá em outros estados. Então é importante verificar também essas informações. Esses estados que fornecem essa paridade fiscal são Arkansas, Kansas, Arizona, Minnesota, Missouri, Montana e Pensilvânia. Então, se você mora em algum desses estados que eu acabei de falar, você além de ter a dedução, caso você escolha estudar no seu estado de origem, algum desses que eu falei, você também vai ter a dedução mesmo que você estude em outro estado. Vou te dar um exemplo. Se você quiser lá estudar em Boston e você mora na Pensilvânia, mesmo assim o estado da Pensilvânia vai te dar essa dedução. Para resumir, Rico na América, se você aderir a esse plano, as suas contribuições vão ser after taxes, depois que você pagou os impostos. Para todos os planos, o crescimento desse imposto, do valor que você investiu, ele é livre de impostos, ou seja, seu dinheiro vai se multiplicar dentro da conta e você não vai pagar imposto.
Então, dependendo do estado que você mora, você pode ter dedução de imposto de renda estadual ou não. E também, dependendo do estado que você mora, você pode ter dedução mesmo que você bote seu filho para estudar em outro estado. Ou, se seu estado não te dá esse benefício de forma alguma, mesmo que seu filho estude no estado que você mora ou em qualquer outro estado. Então, você precisa ver qual dessas situações você se encaixa para você não ter surpresas no futuro. Ah, Verena, tô desanimado porque meu estado não me dá nada, então esse plano não é para mim. Epa, epa, epa. O maior benefício desse plano 529 é ele crescer livre de impostos. Isso se você usar esse dinheiro para a educação dos seus filhos. Então nunca esqueça que esse é o maior benefício desse plano. Ou seja, você não vai ser taxado no crescimento do seu patrimônio se esse dinheiro forem usados nas despesas qualificadas que eu vou falar aqui agora. Quais são as despesas qualificadas nesse caso? Mensalidades, taxas, moradia, alimentação e outras taxas relacionadas a custos com educação, como por exemplo, computador, material didático e etc. Desde que sejam usadas em instituições elegíveis. As instituições serão consideradas elegíveis se elas participarem de algum programa do governo, como o Departamento de Educação dos Estados Unidos. Isso também inclui algumas instituições internacionais, mas as mesmas precisam estar qualificadas em um programa do governo, ou seja, no Departamento de Educação dos Estados Unidos. Você precisa ver se essa instituição internacional está dentro de algum desses programas. O Plano 529, ele também pode ser usado para pagamento do ensino fundamental ou ensino médio, no valor máximo de $10.000. Então, você também pode usar esse valor para pagar as contas do seu filho, desde o prezinho ali do pré-kindergarten até o ensino médio. E caso você tenha um plano 529, mas você não tenha o dinheiro total para pagar a faculdade do seu filho, e você opte para pegar um student loan, você pode deixar o dinheiro do seu 529 rendendo e só usar ele no final, ou seja, mais tempo o dinheiro rendendo, mais dinheiro você vai ter no médio e longo prazo. Para fazer esse student loan, você pode resgatar no máximo $10.000, ou seja, já faça essas contas de forma antecipada para você saber a diferença que você vai precisar pagar depois. Você pode usar esses $10.000 para fazer um pagamento do seu student loan, ou do beneficiário da conta, ou do irmão do beneficiário da conta. Uma outra facilidade de abrir essa conta é o gerenciamento, porque você pode colocar depósitos automáticos e você não precisa ficar gerenciando, lembrando que todo mês você tem que fazer um depósito para essa conta. E quanto mais automático e simples é o processo, menos serão as chances de você vacilar, esquecer de pagar ou até mesmo desistir. Uma outra novidade, caso sobre algum dinheiro dessa conta 529, ou porque a faculdade do seu filho foi mais barata, ou porque ele acabou recebendo bolsas de estudos, ou bolsa por excelência, ou ele se destacou nos esportes e também ganhou uma bolsa, tem algumas formas que você pode usar esse dinheiro que vai sobrar. Você pode usar esse valor que sobrou para pagar o estudo dos seus outros filhos, até mesmo de um sobrinho, ou até mesmo o seu próprio estudo. Você também pode transferir esse dinheiro para uma conta Roth IRA do beneficiário da conta, seguindo alguns critérios que eu vou falar aqui agora. O plano 529 deve ser aberto pelo menos por 15 anos. E a transferência anual do plano 529 para um Roth IRA não pode ultrapassar em todo o período da sua vida de $35.000. Essas transferências precisam seguir os limites de contribuição do IRA, que em 2024 é de $7.000. Você também pode usar o total desse investimento para fazer qualquer outra coisa, desde que você pague as taxas do crescimento do capital no final, o imposto de renda, e também uma multa de 10%. Um fato que eu queria reforçar com você é para você não escolher de forma cega o plano do seu estado, só porque você mora nele. Você precisa comparar o plano do seu estado com o plano de outros estados, porque por conta de taxas administrativas que podem ser maiores ou menores dependendo do estado, e os tipos de investimento que esse plano 529 oferece, dependendo do estado que você escolher. Um ótimo lugar para você começar suas pesquisas é ir no site da Morningstar.
Por quê? Porque ele numera os melhores planos 529 dos Estados Unidos. E daí você pode comparar se o plano do seu estado está de acordo com os melhores planos do país. Uma outra coisa é que você pode comprar esse plano também dentro da sua corretora. Por exemplo, dentro da Fidelity, ela oferece alguns planos 529. E a Fidelity é uma corretora gigantesca que administra planos 529 de alguns estados, como Massachusetts e Connecticut. E outra, não vai ficando triste porque às vezes você está pensando, Verena, meu filho é mais velho, eu não vou conseguir juntar quase nada. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor você conseguir juntar 20 mil dólares e livrar seu filho de 20 mil dólares de dívida do que 50 mil dólares. Então, não fique com esse pensamento que está tarde demais. É melhor você ter 20 do que você não ter nada. Saiba, esse 20 fará uma grande diferença em uma dívida de longo prazo. E outra coisa, tenha 100% de certeza que quando seu filho estiver mais velho, ele vai agradecer por todo o sacrifício que você fez por ele. Porque ele sabe que você investiu na sua educação, que é o bem mais precioso, que é como ele vai ganhar a vida, se manter. E uma dívida hoje nos Estados Unidos pode ser uma sentença de insucesso na vida de muitos jovens. Porque como você viu nesse vídeo, às vezes tem jovens que demoram 20 anos para pagar uma dívida estudantil. E nunca esqueça, em qualquer tipo de investimento, o tempo é seu aliado. Quanto mais tempo e quanto mais dinheiro você investir, mais você vai ter no longo prazo. Então você precisa ter paciência para entender que todo esse dinheiro vai crescer em juros compostos. Se você aproveitar para abrir esses planos enquanto seus filhos são pequenos, você vai ter mais chances de sucesso, porque cada vez mais que o dinheiro cresce, mais ele se multiplica, tipo essa dívida de cartão de crédito que você tem, você já viu? Você coloca lá o dinheiro, quando você vai ver já se multiplicou, a dívida já está imensa. A mesma coisa acontece no mundo dos investimentos. Mas abrindo uma conta 529 e deixando ela crescer por 15, 16 anos, você vai ver o estrago positivo que essa multiplicação pode fazer nos seus investimentos. Então, o Rico na América corre e já vai escolher o melhor plano para o seu filho, porque você não tem tempo a perder. E outra, antes de você ir embora, eu quero que você dê aquele pagamento, vai dando like se você gostou desse vídeo, para você me motivar a fazer conteúdos cada vez melhores para vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem um vídeo quentinho para te trazer mais consciência e te deixar cada vez mais rico na América. E aqui temos a maior comunidade de imigrantes em busca de se educar financeiramente para trazer prosperidade para toda a sua família. Então, se você quer proporcionar um futuro melhor para os seus filhos e para o seu casamento, saiba que você está no lugar certo. Então não esquece de todas essas informações e eu te vejo no próximo vídeo.